Gente linda do meu coração, a paz. Eu quero hoje trazer para vocês uma palavra que transformou a minha vida, tá? Transformou minha vida. O meu modo de entender como é que Deus age na vida dos filhos, ele foi expandido. E eu quero que em nome de Jesus Cristo, ele traga a bênção na vida de vocês. Espero que quem precise ouça essa palavra. Em nome de Jesus, vai chegar no aflito. A palavra que eu quero trazer hoje para vocês é o seguinte: a sua porção é o Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus derramará na tua vida a porção necessária. As coisas de Deus não ultrapassam limites. Deus ele não vai derramar mais do que você precisa. E Deus não vai derramar menos. Deus não vai te fazer passar por uma prova maior do que você precisa, mas também não vai fazer você passar menos. André, meu amigo, meu porteiro preferido, um beijo para você. A palavra nos diz claramente que o Senhor Jesus é a porção da nossa herança. E junto com a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, vem junto com isso a manifestação do reino de Deus através da nossa vida. E para que esse reino seja manifestado, o Senhor, o nosso Deus, vai nos capacitar, nos instruir, nos corrigir, nos direcionar, nos orientar e nos sustentar em tudo aquilo que for necessário para que esse plano seja cumprido. Eu vejo que na minha vida não sobra e não falta, é o que precisa. Seja de revelação, seja de sofrimento, seja de luta, seja de problemas, seja de dinheiro, seja em qualquer área. Não existe uma carência que em Jesus ela não seja suprida. Não existe. As pessoas elas têm essa dificuldade de entender que Jesus é a porção necessária. Não é o marido a sua porção necessária, não é uma esposa, não é mais dinheiro, não é fama, não é a popularidade, não é a aceitação. Não é isso tudo não completa você. Isso não completa. Isso pode vir agregar, isso pode vir alegrar, isso pode vir somar, mas isso não completa. E o grande problema é que as pessoas estão tentando se completar com aquilo que não completa. Uma vez eu estava vendo aqui na frente da rua de casa, na avenida aqui, José Vicente de Barros, em Taubaté, abriu um buraco na rua. E esse buraco, ele causado por erosão, né, um asfalto de má qualidade. E esse buraco, o que aconteceu? A prefeitura não vinha tampar. E aí um morador teve uma ideia de colocar areia. Ele colocou areia, vamos falar assim, pura, né? Aquela areia peneirada, lavada. E ele colocou no buraco, na tentativa de tampar aquele buraco. Mas aquilo lá precisava de asfalto para ser tampado. O resultado é que aquela areia, ela ajudou a cavocar ainda mais. A erosão aumentou. E aquele buraco ficou ainda maior. Os carros estavam quebrando suspensão, estourando pneu, e o buraco só aumentava. Quando entrava água e o carro passava, o atrito da areia com o asfalto aumentava o buraco. Então aquilo que parecia tampar, na verdade não resolveu. Foi uma maquiagem temporária. Tá? É uma alegria temporária. Então a pessoa, quando ela está mal resolvida com Deus, e ela vai atrás de sexo para ser feliz, ou ela vai atrás de muito dinheiro, ou de uma popularidade, ou de uma aceitação. Pessoas que elas vendem os valores pessoais para serem aceitas dentro de um grupo. Você sabe que a Bíblia, quando ela diz sobre prostituição, ela não está dizendo necessariamente sobre a mulherzinha que gira a bolsinha na esquina. Prostituição vai muito além de vender o corpo. Prostituição é você vender valores, você vende seus valores. E quando você vende os seus valores celestiais para ter algum tipo de vantagem terrena, você está se prostituindo. E Jesus não te chamou para ser prostituto, Jesus te chamou para ser a igreja, e a igreja é sustentada por ele. A gente não precisa agradar pessoas, a gente não precisa fazer a vontade de pessoas, a gente não precisa usar máscaras para fazer parte de um bando. Você já faz parte de um bando, você faz parte do reino de Deus, você faz parte da família de Deus, e você tem muitos irmãos espalhados por aí. Você tem um pai, você tem um nome escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo habitando em você. Então você não precisa se vender para fazer parte de algum ambiente. Você não precisa disso.
Na verdade, muito pelo contrário, na maioria das vezes nós seremos o diferencial no lugar onde estamos. A gente traz a luz de Jesus quando a gente está naquele lugar, e o Espírito Santo na vida dos profetas, ele transforma o ambiente onde o profeta se encontra. Então você não tem que chegar num ambiente para você ser transformado com o ambiente, mas você chega num ambiente para você causar a diferença, você traz a luz. É isso que Paulo diz em Romanos 12, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, a ideia é: não tome a forma do lugar onde você está. Você tem que dar forma. O Espírito Santo te dá essa autoridade, ainda que você ache que não. Mas quando você carrega a luz de Jesus, as pessoas estão observando você. As pessoas estão olhando a sua vida. As pessoas estão observando as suas reações. E eu não estou falando isso para te cobrar, mas eu estou falando isso para você entender a preciosidade e a seriedade da sua missão. Você tem uma missão de transformar o lugar onde você está. Jesus chamou você para ser representante dele aqui na terra. Deixa eu falar uma coisa do céu para você nunca mais esquecer. Se eu, por exemplo, fosse chamado pelo governo do presidente Bolsonaro, vamos falar que ele me chamou para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ou melhor, em Israel, porque eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Bolsonaro me nomeou para ser embaixador do Brasil em Israel. Aonde eu estaria locado? Em Israel. Aonde que eu estaria do ponto de vista terreno? Em Israel. Mas da onde é a minha pátria? O Brasil. Então eu sou do Brasil, mas eu estou em Israel. A minha pátria é Brasil, mas eu estou vivendo em Israel. Eu sou representante da minha pátria no lugar onde eu estou. Um embaixador, ele é uma figura de um filho de Deus. Por quê? Porque eu estou aqui no Brasil, porém a minha casa, a minha pátria é a glória. Eu estou aqui emprestado por Deus por um tempo para manifestar a realidade da minha pátria aqui. E o interessante é que o embaixador, ele é sustentado por quem? Ele é sustentado pela nação de origem. Então o Senhor sustenta todos aqueles que são dele. Como que ele sustenta? Com a porção necessária, sem tampar o buraco com aquilo que não vem de Deus. E quando eu digo porção, muita gente pode entender que eu estou falando da parte financeira, mas eu não estou falando da parte financeira. Eu estou falando de todas as áreas da sua vida. Eu estou falando que Jesus Cristo, ele é a porção emocional que você precisa. Jesus é a porção espiritual que você precisa. Jesus é a porção de alegria que você precisa. Jesus é a porção da esperança que você tanto precisa. Jesus é a porção da força, do ânimo, do fortalecimento e do renovo que você tanto precisa. Jesus é a boa notícia que o mundo precisa. A boa notícia é que você não está aqui por acaso. Você não está aqui largado no mundo. Você não é uma pessoa jogada sem saber para onde vai e sem saber de onde vem. Você não é um filho que os pais pariram e abandonaram, e o filho órfão no orfanato sem saber quem são os pais. Vocês não são assim. Vocês não estão largados aqui à toa. Vocês estão aqui representando uma nação de onde vocês têm um amor que cuida e que guarda vocês, porque o Senhor conhece cada um dos seus filhos pelo nome. A Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo nome, e Ele não ama as estrelas. Imagina então os filhos. Imagina o que Ele pode fazer pelos filhos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40 que Ele conta o mar na palma da mão. Ele conta, Ele mede a palmos, Ele mede o céu a palmos. Ele pega o mar na concha da mão. Ele tem controle sobre estrelas, sobre o universo, sobre mar, sobre terra. Ele tem o controle. Ele não vai ter controle sobre a vida de um filho. Gente, Jesus, ele deixa claro, ele diz assim: ó, vocês que são maus, se o filho de vocês pede um pedaço de ovo, vocês vão dar um escorpião pro menino? Vocês não fazem isso, e olha que vocês são maus. Imagina então o vosso Pai Celestial. Nós somos peregrinos, viu? Peregrinos. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 que como peregrinos em terra alheia. Peregrinos não perdem tempo com castelos. Peregrinos constroem tendas, porque o peregrino não mora onde ele está de passagem aonde ele está. A nossa casa não é aqui. Eu não estou falando para você fazer um voto de pobreza, claro que não. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ter uma vida confortável em nome de Jesus Cristo, mas esse não é o foco. Esse nunca foi o foco, esse nunca foi o objetivo. Jesus Cristo não morreu por você para te dar um Honda Civic Zero. Isso não é evangelho. Jesus Cristo morreu por você para te dar vida, vida abundante, uma vida feliz, uma vida assim que as pessoas que não vivem não entendem. Quem não vive o que você vive não consegue explicar e entender o que você tenta explicar e entender. A Bíblia é muito clara em 1 Coríntios, quando Paulo fala lá no capítulo 1 que a sabedoria humana não entende a sabedoria de Deus, porque nós estamos falando de algo que para eles não foi revelado. Eu estou tentando falar para quem não crê sobre sentimentos que eles nunca sentiram.
Se você pegar um cego de nascença e tentar explicar para ele a diferença entre o azul e o vermelho, ele não tem como, ele não tem base, ele não tem comparação, ele não tem referencial para saber a diferença de um vermelho e de um azul. Ele é cego de nascença. Como você vai explicar a paz sobrenatural e a certeza do amor de Deus por você para aquele que não tem o Espírito Santo? É impossível. Então às vezes você fala assim, mas Deus, eu não me sinto amado, eu não me sinto cuidado. Meu querido, se você recebeu do Senhor Jesus, se você recebeu dele a voz dizendo, você é meu filho amado, eu te perdoo dos seus pecados, você não faz ideia do privilégio que você tem. Você acabou de ganhar a maior de todas as mega cenas, você acabou de ganhar a maior de todos os tesouros, você acabou de ganhar a maior de todo controle de qualquer coisa mais linda que existe na vida, porque você acabou de ganhar o direito de ser chamado de filho. A Bíblia diz que se alguém tentasse salvar uma alma usando recursos dessa terra, dinheiro, morreria sem conseguir pagar o preço do resgate. Por isso que só o sangue de Jesus é o suficiente para pagar esse preço e satisfazer a ira de Deus. Então, se você entender um dia, se você entender o quanto custou para Jesus salvar você, o quanto foi custoso para ele, o tanto que foi dolorido e pesado para Jesus receber todo o pecado do mundo por você, você nunca mais diria uma idiotice como não me sinto amado ou não sou especial para Deus. Eu conheço pessoas que se arrependeram de coisas terríveis que fizeram. Conheço mãe que matou filho queimado. Conheço pai que raspou a cabeça do filho na parede de ódio e estourou o olho da criança. Conheço pai e mãe que bateu o carro e morreu o filho. Conheço filho que por algum motivo, sei lá, foi culpado e o pai morreu. Eu não quero dar detalhes aqui porque eu não quero expor pessoas. Mas eu conheço pessoas que vivem traumas gigantescos de culpa, de peso, de condenação diabólica ou até mesmo da própria consciência. E você pensar que o Senhor Jesus, puro, santo e perfeito, nunca pecou, nunca, cuspido e orava por quem cuspia, apanhava e amava quem batia, era envergonhado, estava nu naquela cruz, com as costas abertas, chicoteado, cheio de areia no meio da ferida, cheio de suor no meio da ferida, o sol de Israel, deram para ele beber uma esponja com vinagre. Sabe que esponja era aquela? A tradição conta que nos banheiros de Roma, e o Império Romano trouxe isso para os seus vassalos, aquela esponja era uma esponja de uso em banheiro coletivo, limpar o ânus de bosta. E aí para lavar aquela esponja eles lavavam em água e depois colocavam em vinagre para, de uma certa forma, tentar esterilizar aquela esponja. E aquela esponja que dão para Jesus beber, para matar a sede do Senhor. E pensar que ele naquele momento, ele podendo parar tudo, ele não para. Ele não para, de acordo com Hebreus capítulo 12, pela alegria que lhe estava proposta. Jesus suportou levar todo o peso de culpa de todas as pessoas. Se você se arrepende por algum pecado que você fez, se você tem um peso na consciência por algo que você fez, imagina Jesus ter levado o peso de todos os seres humanos, todos. Todo pecado, toda angústia, toda tristeza, toda dor, toda depressão causada por motivos espirituais, todo tipo de arrependimento, todo tipo de tristeza causada pelo pecado e maldição, Jesus levou tudo sobre ele, tudo nas costas dele. A angústia foi tanta que ele sua sangue, para você vir agora e falar que você não é amado, para você vir agora e achar que você não é especial para Deus. É muita ingratidão. Jesus Cristo, ele tem uma porção para sua vida. E essa porção não é, entre aspas, só te salvar, porque se fosse só te salvar já era o suficiente, mas vai além. É uma vida feliz. E uma vida feliz, como eu estava falando no começo, não é uma vida que você vai tampar com as coisas desse mundo. Você primeiro vai se tornar pleno com Deus. O buraco só é tampado quando o próprio Senhor Jesus ele passa a fazer parte da sua vida. O que eu acho incrível é que a Bíblia diz que no coração do homem há a eternidade. No coração do homem está escrita a eternidade. Por isso que todo ser humano nasce com aquele desejo de algo a mais, sabe? As pessoas nascem sempre sentindo que elas nasceram aqui. Eu não nasci aqui só para trabalhar e morrer. Eu não nasci aqui só para trabalhar, casar e morrer. Eu não nasci para minha vida ser uma contagem de dias. Eu não nasci para isso. Não, você não nasceu para isso. Você nasceu aqui para resplandecer Jesus Cristo. Por isso que quando você pega o coração de um homem carente, que o desejo dele é sexo, nunca é o bastante. Se você conhece uma mulher que o desejo dela é um relacionamento, ela se torna tão apaixonada que ela aceita, por exemplo, relacionamento abusivo. Porque na cabeça dela, o foco da alegria dela é um relacionamento. Então ela aceita qualquer coisa. Por quê? Porque ela quer suprir aquela carência. Você vê que pessoas cujo desejo é o dinheiro, ele vai aceitar até negócios ilegais. Por isso que políticos não têm limite pro roubo. A população morrendo de fome e eles roubando. Por quê? Porque é a ganância desesperada do coração. Achando que um dia, quando eles tiverem bilhões, aí eles descansam. Nunca vão descansar. Nunca. O descanso tem um nome. O descanso é Jesus.
A Bíblia diz que se no coração do homem está a eternidade, somente a própria eternidade tampa aquele buraco. Você pegar um coração que tem um espaço dentro do coração, é a eternidade, coisas terrenas não são eternas. As coisas terrenas não tampam a carência da eternidade. Então você não pode achar que pessoas vão completar você, coisas vão completar você, um emprego vai completar você, morar em outro país vai completar você, você ter uma casa com muitos filhos e uma esposa e um marido vão completar você, não vão. Essas coisas, como aquela areia tampou momentaneamente o buraco na rua, essas coisas trazem uma alegria, sim, eu não estou falando que são ruins, mas essa alegria dura até a primeira crise. Na primeira crise vem o desespero, porque você achou que por ter aquilo que você tanto sonhava, você nunca mais teria angústia, e a angústia vem. Por que Deus permite o sofrimento então? Para mostrar para você que você não é daqui. O ser humano ele se acostuma muito com o lugar onde ele está. Então Deus precisa chacoalhar muitas vezes a nossa zona de conforto para que a gente acorde. Se tudo estiver bem nessa terra, você esquece que você é do céu, você se acostuma com essa terra. Então a porção do Senhor muitas vezes é trazer um sofrimento, porque esse sofrimento acorda você para que você relembre que as coisas da terra não são a sua herança. Nossa herança não é essa terra. Nossa herança não é dinheiro, a nossa herança não é fama, a nossa herança não é sexo e popularidade. A nossa herança é a glória, é onde nós estaremos eternamente com o Senhor, onde não tem choro, não tem dor, não tem angústia, não tem saudade, não tem morte. É só a alegria eterna e a paz na presença do Senhor. Inimaginável, é inimaginável, uma eternidade de não existir tédio. Não existe o tédio. Eu acho muito louco, porque eu falo, Senhor, como é que nós poderemos ficar entretidos por uma eternidade? E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu li uma passagem aqui que me marcou, que está em Êxodo capítulo 16, que diz assim: partiu o povo de Israel de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E no dia 15 do segundo mês, depois que saíram do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel começou a murmurar contra Moisés e contra Arão. E disseram então os filhos de Israel: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Deus no Egito, enquanto estávamos sentados às panelas de carne e tínhamos pão para comer. Por que nos trouxe a este deserto para matar de fome toda essa multidão? Jesus ele tirou aquele povo de uma escravidão. Eles sofriam, eles choravam, eles clamavam a Deus para livrá-los daquilo. E Deus vem e Deus livra eles daquilo. Aqui está dizendo que no segundo mês eles já começaram a murmurar contra Deus, dizendo: prefiro voltar para a escravidão, prefiro voltar para... Porque o povo de Israel ele ficava fazendo tijolo para a construção das grandes construções egípcias, né? Eles ficavam fazendo tijolo de barro, esse é o grande trabalho deles. Então eles falam: prefiro voltar a fazer tijolo, e eles romantizam as coisas antigas. Isso é muito louco, porque quando você vê uma pessoa que ela conhece Jesus e ela fica falando muito do passado, é muito esquisito, porque você romantiza o pecado, você tem vontade de voltar no passado e viver na zoeira que você vivia, você tem a pachorra de dizer que viver sem Jesus era melhor, você romantiza o passado, você esquece que por muitas vezes você clamou a Deus para tirar você de lá, você esquece que muitas vezes você pediu ajuda para Deus trazer uma mudança na sua vida, e Jesus traz. E aí você vai ver que aqui, quando Jesus livra eles, no primeiro momento de crise, e eu não estou falando de gente que não conhecia o sobrenatural, estou falando de gente que via sair água da rocha, estou falando de gente que via durante o dia uma nuvem acompanhar eles, caso contrário o sol do deserto não deixaria ninguém vivo. Eles não tinham nem o sol queimando sobre o lombo deles, Deus mandava uma nuvem. E de noite, como o deserto fica muito frio, a amplitude térmica do deserto é enorme, Deus mandava colunas de fogo para consolar o frio deles. Então você vê que Deus sempre tem uma porção exata para a necessidade. Qual era a necessidade do dia? Sombra e um direcionamento. A nuvem tapava o sol e a nuvem andava e eles andavam atrás. Deus dava o alívio e o direcionamento. E à noite, que eles tinham frio e era escuro, Deus mandava as línguas de fogo para trazer luz e para trazer o calor. Deus sempre supre a necessidade da vida do filho para que o plano dele se cumpra na vida dos que são escolhidos dele. Só que aí, quando vem a primeira aflição, a primeira aflição ali, aquele momento de aflição, é onde a gente diferencia filhos de criaturas, bodes de ovelhas, maduros de crianças. Porque na hora da aflição, Moisés e Arão permaneceram firmes. E o povo não, o povo começou a murmurar, dizendo: Deus, eu preferia ter morrido no Egito.
A sua murmuração demonstra um coração ingrato, porque Deus já te manteve de pé até hoje. Imagina comigo a quantidade de livramentos espirituais que Deus já mandou anjos para livrar você de demônios que tinham armadilhas abertas, que você nem ficou sabendo. Você sabia que você está cercado de uma guerra espiritual pela tua vida? Hoje eu vi um cara comentando assim, que o grande erro do cristão é que ele se acha especial. Não, eu não me acho especial. Eu tenho certeza que eu sou especial. Eu sou tão especial que Jesus Cristo, sendo santo, escolheu morrer por mim, que não vale nada. Se Cristo Jesus escolheu morrer por mim, é porque eu sou muito precioso sim para Ele. Mas isso não me torna soberbo, muito pelo contrário, isso me torna devedor. Por mais que eu viva uma vida santa, por mais que eu faça tudo pro Senhor, eu nunca vou merecer. Por isso que é chamado de graça. Por isso que é de graça, porque ninguém merece. Não tem como merecer, não tem como fazer por merecer. Não é uma boa obra, uma caridade que herda a salvação. Não é ir na igreja domingo que herda a salvação. Não é fazer boas obras que herda a salvação. É uma vida entregue ao Senhor Jesus. É um coração transformado pelo Espírito Santo. Ainda que eu tenha vontade de brigar, ainda que eu tenha vontade de fazer coisas erradas, ainda que eu tenha vontade de pecar, eu não tenho esse direito. Eu fui muito amado por isso. Eu fui muito mimado por Deus para viver do jeito que eu quero. O jeito de Jesus demonstrar o amor dele por mim foi dando a vida dele por mim. Então como é que eu posso fazer diferente a não ser dar a minha vida de volta? E dar a minha vida de volta significa que os meus sonhos já eram, os meus desejos já eram, eu quero fazer o que Deus quer para mim, porque eu tenho uma visão limitada. Eu consigo ver o hoje, eu consigo ver o amanhã, eu consigo fazer algumas planejamentos no máximo para amanhã. Mas eu não sei o que vai acontecer depois. Agora o meu Deus sabe o que vai acontecer depois. E a porta que ele fecha, não fecha porque ele é mau, fecha porque ele está direcionando. Ele direciona, vai pra lá. Dani, aqui não, vai pra lá. Dani, aqui não, vai pra lá. Na hora você fala, Senhor, por que faz isso? Porque eu quero te levar pra lá. E lá você vai encontrar uma alegria muito maior. O povo não teve essa visão de que eles estavam prestes a viver um milagre. Quando você está prestes a viver um milagre, é o momento da maior opressão. Porque quando Satanás, sendo um ser espiritual, e os seus demônios percebem uma movimentação angelical sobre a sua vida, porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 1, que Deus ele envia os anjos para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salmo 91, Deus diz que dá ordens aos anjos a nosso respeito. O Salmo 34 diz que o anjo acampa ao nosso redor. Nossa, deu uma engasgada agora. Quando Satanás vê uma movimentação angelical especial na vida do crente, ele fala, opa, tem alguma bênção vindo para essa pessoa aí. E se ele for abençoado, ele brilha. E se ele brilhar, ele vai trazer problemas para aqueles que são meus. Então Satanás voa no teu pescoço, tentando te pegar, mas não pega, porque o Altíssimo não deixa. Mas ele vai tentar trazer opressão, ele vai tentar trazer angústia. E Satanás não tem misericórdia não, viu? Quando Satanás quiser te ferir, ele vai usar quem ele puder. Ele vai usar teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teu chefe, tua sogra, principalmente a sogra. Ele vai usar quem ele puder para te ferir. E a pessoa vai te dizer palavras muito ofensivas. E se você trouxer para o pessoal aquilo que foi dito, você está sendo não sábio, você está sendo tolo e tola. Porque quando a pessoa diz algo usado pelo diabo, você não deve ter ódio da pessoa que disse, ela foi usada pelo diabo. Então é como se o diabo viesse, usasse a boca da pessoa para te ofender e depois ele sai. E aí você fica brigando com a pessoa, quando na verdade a culpa é do principado e da potestade maldito que usou aquela pessoa para tentar impedir você de receber a tua bênção. E como que você pode ser impedido de receber a tua bênção? Desobediência e incredulidade. Quando você desobedece, você se torna incrédulo, a porção que o Senhor tem para sua vida atrasa. O Senhor ele tem que segurar. Por quê? Porque você não está pronto para receber. Tem muita coisa que Deus tem para você que Ele só não deu porque você ainda não está pronto para receber, porque a sua postura ainda não é digna de resplandecer a bênção que o Senhor tem para você. Eu não estou falando sobre merecimento, não é meritocracia, mas é condição natural. A bênção é uma condição natural do filho obediente. Como frutas nascem de uma árvore bem regada e plantada, as bênçãos, o fruto do Espírito Santo, testemunhos, ministérios, brotam naturalmente da vida do filho fiel. Deus tem prazer em ser abençoador. Em Deuteronômio capítulo 30, a Bíblia diz que Deus ele tem prazer em abençoar os filhos. Porque quando o filho ele é abençoado, ele testemunha. E quando ele testemunha, ele engrandece o pai que o abençoou. Diferente de pessoas que clamam por bênção e quando recebem se esquecem a Deus. Na verdade, esse povo, eles começaram a viver um período ruim. E eu digo isso porque esse período ruim, esse dia mau, ele pode durar anos na vida das pessoas. Eu estou falando isso para você, você pode estar vivendo há anos com
uma luta, alguma situação difícil. Pode ser que há anos, mas gente, vale a pena permanecer fiel, porque na hora que o Senhor mudar a tua sorte, todo o período de sofrimento você vai esquecer e ele vai virar testemunho. Deus ele restitui, Deus ele é poderoso para restaurar, para revigorar, para transformar a situação, mas a gente não pode desistir. A porção que é do Senhor para a sua vida vai ser derramada. Não tem diabo que impeça, não tem pessoa que impeça. Continue fiel, permaneça, insista, persista e não desista. Você vai colher. Gente, Abraão ele foi chamado por Deus com 70 anos. E Isaac nasceu só quando ele tinha 99 para 100. Ele ficou 25 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. E quando Isaac chega, a Bíblia diz que Abraão o amava. A Bíblia vai dizer que Abraão amava Isaac no capítulo 22 de Gênesis. Você sabia que até o capítulo 22 não foi usada a palavra amor na Bíblia? A primeira vez que Deus demonstra algum tipo de amor nessa terra foi quando Isaac nasceu de Abraão. Eu acho muito forte porque Abraão esperou 25 anos, mas para ele valeu toda a pena quando chegou o dia da porção que o Senhor tem. E aqui é interessante porque o povo ele começa a murmurar porque eles queriam muito comida, né? Eles estavam querendo uma comida. Não que eles passavam fome, porque Deus não deixava eles passarem fome. Mas a questão é aquilo lá, né? Nunca é o bastante. Deus cuida da pessoa que quer mais. Deus cuida da pessoa que quer mais. Aprenda a ser grato pelo que você tem, para você ver se Deus não vai dar mais. Sabe por que Deus ouve a oração de Jabes? A oração de Jabes está lá em 1 Crônica 4. Jabes ele fala: Senhor, alarga as minhas fronteiras, me livra do mal e eu vou te adorar. Parece uma questão de condição, né? Parece que você está cobrando Deus. Senhor, ó, se você me abençoar, eu te adoro. Senhor, se o Senhor alargar as minhas fronteiras e me guardar do mal, eu te adoro. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oração de Jabes. Eu fiquei muitos meses questionando: Senhor, por que o Senhor se agradou da oração de Jabes? E eu entendi. Deus se agradou da oração de Jabes porque quando Jabes pede para Deus alargar a fronteira dele, é porque a fronteira que ele tinha até então, ele usou, usufruiu e agiu da melhor maneira possível dentro daquela porção que ele tinha até então. Então às vezes você pede para Deus mais, só que você não é grato pelo que você já tem. Por que Deus te daria mais se você não usa bem o que você tem? Por que Deus te daria mais se você é egoísta? Por que Deus te daria mais dons se você é covarde e não é usado para manifestar os que você já tem? Por que Deus te daria mais amigos se você não sabe ser fiel aos que você já tem? Por que Deus te daria mais se o que você já tem você não cuida direito? Jabes, ele só recebeu o alargamento das fronteiras porque o que ele tinha até então de fronteira tinha sido já 100% plantado. Isso a Bíblia não diz, isso é uma conjectura que Deus revelou para mim. Quando eu questionei muito em oração por que Deus alargou as fronteiras, o terreno, né, de Jabes. E foi como Deus dizendo para mim, porque ele plantou 100% do que ele tinha. 100% do território que eu dei para ele, ele usou muito bem usado. Ele usufruiu a bênção de forma correta. Ele era um cara generoso, ele era um cara grato, ele era um cara fiel. A prova disso é que a Bíblia diz que ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Deus se agradou da oração de Jabes, não porque Jabes colocou Deus à prova, mas porque o que Jabes já tinha, ele usou 100%. Ele usufruiu bem usufruído. Às vezes você fala: Senhor, o Senhor fala tão pouco comigo, mas você tem tempo e não lê. Senhor, eu queria tanto conhecer mais do Senhor, mas você tem tempo e não ora. Você não está usando bem o que você tem. Como que você quer viver mais de Deus? Você não perdoa uma pessoa que te fez mal. Você não é ousado para pregar o evangelho. A igreja te dá oportunidade e você fica com vergonha. Vergonha? Vergonha de falar de Jesus, vergonha de orar em público. Você está de brincadeira. Como é que você quer que Deus revele mais na sua vida se você não tem nem coragem de orar em público? Deus não é Deus de covardes, gente. Eu não estou falando isso para pesar na sua vida, mas para te alertar. Tô servindo aqui de irmão mais velho que dá uns tapinha na bochecha, acorda, pá. Vergonha de Deus. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 10 que quando você for levado em público para falar de Jesus, o Espírito Santo fala através de você. Abre a sua boca e fala quem Jesus é na sua vida. Fale da palavra. Você não sabe o que falar? Leia a palavra, que a palavra fala por si só. E o povo começou com essa murmuração, reclamação, e eles não perceberam que eles estavam prestes a receber um dos maiores presentes de Deus. A comida que vem do céu, o maná. O maná é uma figura de Jesus. O maná é o pão vivo que desce do céu. Jesus disse que ele é o pão vivo que desce do céu. Por que o pão vivo? Porque a comida que você come, você torna a ter fome. No meu caso, de hora em hora. A minha fome é telecena, é de hora em hora.
Mas o pão vivo que é Jesus Cristo, quando ele mata a fome, você nunca mais volta a ter. Jesus Cristo, ele satisfaz a nossa vida de uma forma que às vezes eu me sinto até irresponsável por estar tão em paz. Eu me sinto às vezes irresponsável por estar descansando no meio da tempestade. A gente tem aquela mania de que a gente tem que agir para resolver, né? A gente tem que ir lá e fazer e resolver. E às vezes a palavra de Deus diz assim: espera, aquieta-te, saber que eu sou Deus. Salmo 46. E serei exaltado entre as nações. Aquieta. Em outras palavras, cale a sua boquinha. Deixa eu ser o seu Deus. E a gente esquece, cara. Esperar no Senhor e descansar no Senhor não é irresponsabilidade, é fé. Tem hora de agir? Sim. Tem hora de fazer? Tem. Mas tem hora de descansar e deixar Deus ser Deus. Nesse momento era a hora deles descansarem e deixar Deus ser Deus. Porque logo em seguida, o que Deus fala para Moisés? Olha no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu farei chover pão do céu. Esse pão é um sustento sobrenatural. Esse pão não era fruto de amassar farinha com leite, com ovo, com água, com fermento. Não era fruto de uma culinária. Esse pão, ele vinha do céu. É um sinal de um sustento sobrenatural, não terreno. Então é muito, muito, muito verdade que Deus cuida de uma forma sobrenatural. E olha só aqui o que a Bíblia fala. Eu vos farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá diariamente a porção diária. Só para você saber, o maná ele tinha que ser colhido e ser comido no mesmo dia. Se você guardasse para o outro dia, no outro dia juntava bicho, juntava bolor, juntava cupim, ficava podre. Não se comia no outro dia a porção de hoje. Deus ele dizia para o povo assim: olha, vocês vão pegar o que vocês precisam para hoje, vocês vão comer o que vocês precisam para hoje, e amanhã vocês vão ter que confiar que eu vou dar de novo. Gente, isso é uma figura feroz, poderosa, muito clara de como é viver pela fé. Viver pela fé é uma porção diária. Hoje já são quase 11 horas da noite, 11 e pouco da noite, você venceu. A sua porção de hoje você recebeu, você está de pé. Mas pastor, eu estou cheio de problemas, mas você está de pé. Pastor, mas eu estou cheio de situações difíceis para resolver, mas você está aqui de pé. E você já teve situações muito mais difíceis no passado. E você venceu, e você está aqui de pé. E essa situação de agora vai vencer também. Por quê? Porque a cada dia o Senhor derrama a sua porção de maná. Porção individual. A porção que mata a minha fome não é a mesma que mata a fome da Eli. O prato da Eli é muito maior do que o meu. Ele, né, parece um pedreiro que levanta a laje. Eu nunca vi uma menina comer tanto. Jesus Cristo. É impressionante como é que ela consegue ser magra e eu ser gordo. Se ela não fosse crente, eu ia achar que ela faz macumba. Porque, meu, é insuportável ela comer tanto e ser magrinha. E eu não comer tanto e parecer um botijão de gás da Ultra Gás. Só falta tocar musiquinha quando eu saio na rua. Esses dias eu saí pra usar um bambolê, a criança olhou e falou: nossa mamãe, parece Saturno com anel em volta. Eu falei: que absurdo é esse? A porção, ela é individual. A porção que Deus tem pra mim hoje é pra mim. A porção que Deus tem pra você é pra você. O sustento que Deus tem pra mim não é o que Ele tem pra você. Não adianta você querer me imitar. O que Deus tem pra você, o ministério que Ele tem pra você, o futuro que Ele tem pra você, o plano que Ele tem pra você, a família, o local, o trabalho, os sonhos, os desejos, a hora de responder, a hora de abrir, a hora de fechar, a hora de levantar e a hora de abaixar, a hora de dar a vida e a hora de tirar a vida. É individual. Então não adianta eu querer olhar para o outro e falar: Senhor, o Senhor está fazendo mais para o outro. O Senhor não está fazendo mais para o outro. Porque o Senhor, na verdade, Ele tem uma coisa para fazer no outro e outra coisa para fazer na sua. E o que Ele tem para fazer na sua vida é o melhor. Se para você fosse o melhor ter o que Deus dá para o outro, Deus daria a mesma coisa do outro para você. Mas se Deus não te dá a mesma coisa que Ele dá para o outro, é porque o que Ele tem para você é diferente e é muito melhor. E também é tudo uma questão de o tanto que você busca, né? Às vezes você tem inveja da revelação de Deus na vida do outro, mas você não busca Deus nem metade do que o outro busca. Eu queria tanto conhecer a Bíblia igual fulano. Eu queria tanto orar bonito igual a fulana. Eu queria tanto saber e conseguir isso e aquilo. Ok, busque a Deus como eles buscam. Busque até mais do que eles buscam. Busque a Deus de uma forma que você nunca buscou. E você vai encontrá-lo de uma forma que você nunca encontrou. O maná é uma figura do sustento sobrenatural. Eu quero contar um testemunho para vocês muito pequeno para a gente terminar esse ao vivo de hoje. Quanto tempo tem? 40 minutos, está ótimo. A palavra foi dada. Eu gosto muito de receber pessoas. Muito, muito, muito. Minha alegria é falar de Jesus. Minha alegria é comer. Minha alegria é fazer plantinhas, plantar plantinhas. Minha alegria é viajar para pregar. Minha alegria é estar com vocês, assim, estar com pessoas. Eu amo.
Só que, então, só um testemunhozinho rápido, tá? 3 minutinhos a gente acaba. Só para vocês entenderem o que é porção diária. A sua porção diária, o seu maná está garantido por Jesus, não vai faltar. Eu vivo pela fé, ponto. Eu e Elinéia não temos carteira assinada, abrimos mão de tudo. E eu não falo isso pra fazer drama, fazer show, não. Deus sabe quanto que isso foi gostoso pra mim. Muita gente fala assim, você deve sofrer. Nem um pouco. É uma alegria depender de Deus. Só que uma vez eu recebi visitas, e essas visitas ficaram por muitos dias. E eu faço questão de receber bem. A Bíblia diz que o bispo é hospitaleiro, que o homem de Deus ele é hospitaleiro, ele recebe bem, ele cuida com amor, como se fosse, né, própria família. E aí eu tenho uma planilha onde eu preciso ter mais ou menos assim, Senhor, eu preciso de X para pagar todas as minhas contas. Eu tenho essa planilha, eu uso Excel, eu não vou gastar dinheiro, eu não sou louco para ficar gastando dinheiro. Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, quando eu vou comprar alguma coisa eu falo, Senhor, esse dinheiro veio de oferta, eu não posso gastar de qualquer jeito. Eu tenho muito zelo por dinheiro, sabe? Eu tenho muito zelo, eu tenho muito cuidado para não ser ímpio, para não agir como ímpio. Então eu tenho a planilhinha que eu preciso do X mensal, tá lá. Senhor, se eu tivesse X, pago todas as contas, vivo super bem, não me preocupo com dinheiro, continuo cuidando da igreja. Amém. Só que como chegou essa visita, essas visitas eram vários, né? E aí ficaram muitos dias, eu querendo cuidar muito bem, comprava, óbvio, comida, comprava o que precisava, com todo o carinho do mundo. Quando eu fui olhar na conta, faltava um valor, faltava um número X de dinheiro. Era mais ou menos, era quase R$800 que faltaria para fechar as contas do mês, era muito dinheiro. E era dia 23, por aí. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu fui orar à noite, na hora de dormir, ele estava dormindo. Aí eu sentei do lado dela na cama, falei, Senhor, eu não quero nada além da tua porção para minha vida. Senhor, até hoje nunca, olha, eu vou fazer 5 anos que eu vivo da fé, nunca faltou o X mensal, nunca. Sempre deu, sempre consegui até dividir com quem não tem, nunca faltou, nesse mês ia faltar. E era já dia 23 para o dia 24 mais ou menos do mês. E eu orei, Senhor, o Senhor nunca deixou faltar a porção, a porção do maná. O Senhor nunca deixou. Eu creio que o Senhor não vai poder. E em nome de Jesus Cristo, isso que eu vou falar para vocês, se é mentira, o Senhor Jesus vai me cobrar. Eu recebi uma mensagem de um irmão dos Estados Unidos, chamado Elton. Eu estou falando nomes para vocês verem como é verdade. E ele falou exatamente assim, Pastor Daniel, eu estou aqui orando e o Senhor Jesus colocou você na minha mente e veio um valor no meu coração. Era quase $800, aliás, R$800 para fechar o valor do mês, para pagar as contas. Aí ele falou assim, Deus colocou no meu coração um valor, então eu estou te mandando $200. Gente, na época não estava essa loucura de pandemia, isso aí já faz um bom tempo esse testemunho, e o dólar estava mais ou menos 4 e pouquinho, deu R$840. Ele mandou $200. E ele falou assim, Deus mostrou a tua imagem, tua face na minha mente. E o valor de $200. Eu não estou fazendo aqui teologia de prosperidade, tá? Eu não estou dizendo para você, venha Jesus que você vai ficar rico, dê para Jesus que você vai ficar rico. Oferte, queima o seu carro na fogueira que você vai ficar rico. Isso é idiotice. Isso é coisa de gente estúpida e gananciosa. Isso não é evangelho. Mas eu estou falando para vocês o testemunho do maná, do sustento necessário. Ele não mandou $300 e ele não mandou $100. 300 era mais do que eu precisava. 100 era menos do que eu precisava. Ele mandou a porção exata. Quando eu vi, eu estava do lado de um irmão. Esse irmão é o Dionei Vieira. Vocês, quem me acompanha sabe tanto que eu amo o Dionei. E o Dionei, eu falei, Dionei, olha isso, cara. Olha, ele é prova. Eu mostrei pra ele a foto e o WhatsApp do cara. Eu falei, Dionei, olha isso, cara. E aí o Dionei olhou e ele me mostrou. Eu mostrei pra ele e ele glorificou a Deus junto comigo. O que eu tô querendo dizer pra vocês não é que vocês vão receber mensagem de alguém dos Estados Unidos mandando $200. Isso foi o modo que Deus usou para cumprir ou para suprir a minha porção. Para cumprir a sua, para suprir a sua, Deus vai utilizar de outras formas, ainda que sobrenaturais ou não, para que o maná não falte sobre a sua casa.
Se você permanece fiel, se você permanece ali, grudadinho, em obediência, adorando, louvando, meu Jesus, eu tô falando de gente que vive um evangelho na prática. Eu não tô falando de gente que vive evangelhozinho, que vai na igreja, levanta a mão e acha que porque foi na igreja uma vez por semana cumpriu o protocolo e está em paz diante de Deus. Eu não tô falando disso, cara. Eu tô falando de gente que acorda alegre com Jesus. Ai, pastor, mas você não sabe o problema que eu tô passando, meu filho, e você não sabe os que eu tô passando. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a circunstância favorável que é a nossa força. Em Jesus, eu estou falando para você, em Jesus é perfeitamente possível você encontrar uma fortaleza emocional, você encontrar uma fortaleza espiritual, encontrar uma plenitude inexplicável. Você estará cercado na tempestade, mas você vai saber que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Isso é uma loucura inexplicável que só aqueles que andam com Jesus podem estar. O Itevaldo falou perfeitamente. Jesus pergunta para os discípulos: quando eu vos enviei, sem alforjes, sem bolsa, sem recursos, quando eu te mandei para viver o evangelho, o que faltou para vocês? Aí eles respondem: nada. Nada falta para aqueles que o temem. Você pode não ter o que você tanto sonha, tá? Você pode não ter o seu Camaro amarelo, você pode não ter a sua casa na praia, você pode não ter a tua barriga tanquinho, no meu caso. Você pode não ter comida japonesa todos os dias, porque isso é luxo. Ainda que você possa vir a ter, isso não é o foco, isso não é garantido. Mas a sua porção necessária, o seu maná, é promessa. Deus enviará a sua porção diariamente. Hoje vencemos, amanhã você vai vencer, depois de amanhã você também vai vencer, porque em Jesus somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Tô com vontade de orar. Que ótimo, vai dar 50 minutos. Vamos orar? Vamos, juntos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse ao vivo de hoje. Muito obrigado por essa palavra de hoje. Muito obrigado, Pai, pela porção diária, o seu maná sobrenatural. Pai, queremos aqui agora reconhecer o Senhor como o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Pai, muito mais do que a casa, o carro, o casamento, a saúde, o emprego, a família, os filhos, maridos, esposas, pai, mãe, muito mais do que isso, Pai. A nossa gratidão hoje é pela sua presença em nós, por ter nos chamado de filhos, Senhor. Senhor, esse privilégio de ser seu filho traz consigo muitas vantagens, Pai. O nome escrito no livro da vida, perdão dos pecados, o cuidado e a proteção espirituais, o livramento contra as armadilhas do diabo, uma família chamada igreja e a porção diária do maná, necessária para que nós possamos viver essa vida de forma plena, de forma digna, de forma pacífica, de forma feliz. Então, Pai, hoje em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, que não faltará o maná na casa da vida dos filhos. Preste atenção, essa é uma promessa do Senhor na sua vida. Filhos obedientes e fiéis, não vai faltar a porção diária. O Senhor Jesus não vai deixar faltar o necessário para que o plano dele seja cumprido na sua vida. E nós possamos chegar lá na glória e dizer: Senhor, valeu a pena ser fiel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Deus abençoe. Esse foi o ao vivo de hoje. Esse ao vivo foi um pouco mais revelações proféticas do que ensino da Bíblia, que é o mais o meu normal. Mas o profeta está aqui para fazer aquilo que Deus manda, né? Se você for abençoado, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode marcar alguém, você pode pegar o link e mandar no WhatsApp. Por que você não faz isso? Por que você não expande o evangelho? Não me interessa por curtida, tá? Eu sinceramente, com toda a grosseria que há em mim, estou cagando e andando para a popularidade. Mas o meu desejo é que o evangelho chegue no coração dos carentes. E não esse evangelho falso que se vê por muitos lugares aí. Amo vocês, Deus abençoe. Quem quiser receber as crônicas, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Mas manda mesmo. Não vou responder assunto de relacionamento. Já falei 1000 vezes e sempre mandam. Eu não leio, gente, eu apago, viu? Você vai falar pra mim: será que eu fico com ele ou com outro? Ou será que eu termino ou não termino? Eu nem vou responder. Agora, qualquer outra coisa, tamo junto no que eu puder. E se você quiser receber as crônicas, e se você quiser fazer parte da obra, no final das crônicas tem os dados lá. Se você quiser abençoar, porque essa obra não pare, mas aí é você e Deus. Tá bom? Amo vocês, gente. Olhem por mim. Tchau.